Glória e paz, família, eu sou o Emerson e esse é mais um vídeo do canal Cristão Tipo Nerd. Se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar do Nerd Devocional. No Nerd Devocional de hoje nós temos o livro de Josué. Então se você está curioso para saber o que eu tirei desse livro, vem comigo. Se você passou da vinheta, eu peço que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho de notificação para receber todas as informações de próximos vídeos que forem lançados. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. É claro. Então eu selecionei do livro de Josué, o capítulo 1 aqui. No meu devocional lá no ministério eu li só os 3 primeiros, para já ter a introdução do que eu queria falar. Mas aproveitando que nós temos mais tempo para conversar aqui, eu vou ler ele um pouco mais para explanar melhor o que eu quero dizer. E ele começa assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para o lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. E se a gente fosse dar um nome para esse nerd devocional de hoje, seria Seja Forte e Corajoso. Porque o que esse livro está falando? Ele está começando aqui a história de Josué, onde Moisés acabou de morrer e Deus está falando para Moisés, ó, meu servo Moisés acabou de morrer. Então Josué, agora quem vai tocar o barco é você. Então, somente seja forte e corajoso, porque de todo o resto eu vou cuidar. Eu, o seu Deus, estou dizendo que eu vou cuidar de tudo. Não vou te desamparar e nem te abandonar. Fica tranquilo, Josué. Somente seja forte e corajoso. E vai. Faça conforme tem que ser feito, seguindo todo o detalhe do livro da lei que foi escrito pelo meu servo Moisés. Seja forte e corajoso. Então o que me pegou aqui nessa parte é o legado, porque Moisés andou com Josué lado a lado, e com isso Josué pôde absorver tudo que Moisés teve capacidade de absorver pela presença dele com Deus. Então enquanto Moisés estava conversando na tenda com Deus, Josué estava na porta. Às vezes até dentro da tenda, enquanto lá Moisés estava conversando, Josué estava ali no cantinho ali, só absorvendo. Quando Moisés ia para o monte receber alguma instrução de Deus, Josué ia com ele. Ele ia até determinado ponto. Mas aquele monte era um monte santo. E Josué estava lá, recebendo uma parte também da unção de Deus. Então em todo lugar que Moisés estava, Josué estava. Então Josué via como Moisés trabalhava. Ele ficava observando e com isso ele foi aprendendo. E ele aprendeu não de ouvir falar, não de ouvir a história de Moisés. Ele aprendeu de andar junto com Moisés. Então Moisés passou um legado para Josué, um legado espiritual de como ser, o que fazer, de seguir todas as normas corretamente, seguir as palavras de Deus. Então Josué cresceu como pessoa baseado nisso, porque ele andou com Moisés. Então, como servo de Moisés, ele foi preparado.
Então por isso que quando Moisés partiu, acabou o tempo dele aqui conosco, ele ainda falou para Deus, prepare alguém para ficar à frente desse povo. Mas Deus já falou, já tem quem está preparado. Quem está preparado é Josué, é seu servo. Josué, filho de Nun, ele que vai assumir esse povo agora. Então ele chegou para Josué, nesse começo de capítulo, e falou, meu servo Moisés morreu. Então agora é com você, meu filho. Vai lá, toca o barco. E se Josué não tivesse preparado, o que aconteceria? É por isso a importância do legado. Porque quando você está deixando um legado, você está garantindo que as futuras gerações cresçam e continuem tendo a visão que você estava passando. Então, por exemplo, tem muitas coisas que acontecem trazendo para a questão ministerial, por exemplo, que às vezes você está plantando uma melhoria no seu ministério que você não vai ver, que você não vai colher. Quem vai colher é o seu antepassado, o seu próximo. É quem você está treinando. Às vezes você acabou de entrar uma pessoa nova no seu ministério e você está treinando ela. Então aquilo que você está almejando de melhoria hoje, tentando conseguir, quem vai ver esses frutos vai ser ela. Por isso que você tem que preparar ela. Da mesma forma, seja na sua vida pessoal, porque você está plantando diversas coisas. Só que muitas dessas coisas você não vai ver nascer e muito menos colher. Quem vai colher vai ser seu filho. Às vezes não vai ser seu filho, às vezes vai ser seu neto. Então você tem que deixar um legado, porque se você deixa um legado, o caminho que você trilhou vai ser o mesmo que seu filho vai andar. E se você deixar um legado correto, ele também vai deixar um legado e seu neto também vai andar nesse caminho. Então o legado é muito importante, porque ele transforma o que nós estamos tentando trazer através da palavra de Deus. E foi isso que Josué enfrentou aqui, porque ele andou o tempo todo com Moisés, mas chegou o período de ele andar com as próprias pernas, e ele estava preparado para andar com as próprias pernas, porque ele andou, teve um legado com Moisés, ele andou lado a lado com Moisés, Moisés criou um legado, e assim ele estava preparado, ele andou lado a lado com Moisés. Então Deus sabia que ele estava preparado. Por isso que Deus só falou para ele, eu sei que é assustador, você vai agora ter o domínio, vamos dizer assim, ser o cabeça de mais de 600 mil pessoas, juntando homens e mulheres, bebês, vai dar umas 1 milhão de pessoas aí. E você vai ser o frente disso. Eu sei que deve ser assustador, mas seja forte e corajoso. É isso que Deus está falando para nós hoje. Às vezes você está numa posição de destaque que você não esperava. Seja forte e corajoso. Você está no seu trabalho e acaba mudando de cargo, vai para uma posição de destaque. Seja forte e corajoso. É isso que Deus está nos passando hoje. Seja forte e corajoso somente. E a segunda parte do que eu queria dizer, ainda no capítulo 1, começa aqui do versículo 16 e vai até o 18, que diz assim: Eles responderam a Josué: Faremos tudo que você ordenar, e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor seu Deus esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. E aqui, a curiosidade é que não é mais Deus falando com Josué. Quem está falando com Josué aqui é o povo de Israel. Porque depois que Deus deu todas aquelas palavras de encorajamento, Josué partiu para cima do problema. E o que acontece? Ele foi lá com tete a tete com as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Porque essas tribos tinham feito um acordo com Moisés de receber terras do lado leste do Jordão, antes de atravessar. Mas eles fizeram um acordo que eles deixariam mulheres e crianças e os homens partiriam para a luta. Então Josué vem cobrar isso. Agora que Moisés morreu, eles vêm falar, ó, você lembra que vocês fizeram aquele pacto com Moisés, servo de Deus, que vocês iriam para a guerra, para depois até todo mundo ter descanso para vocês descansar também? Então, tá de pé isso ainda. E aí os homens de Ruben, Gad e Manassés dizem isso para Josué. Ou seja, eles terminam com seja somente forte e corajoso. Que foi o que Deus falou umas 5 vezes aqui para Josué durante esse capítulo. Então você vê a presença que Josué tem para o povo. Ele tem uma autoridade, porque todo mundo via que ele andava o tempo todo com Moisés.
Então ele sabe que ele foi treinado, ele tem um legado do Moisés. Então da mesma forma que as pessoas respeitavam o Moisés, eles veem essa autoridade no Josué agora. Então eles falam, que seu Deus seja somente, o tempo todo com você, seja somente forte e corajoso. Que é a mesma coisa que Deus está falando o tempo todo para Josué. Então essa é a importância da obediência. Por que da obediência? Porque eles poderiam falar, eu tenho mais tempo de vida do que o Josué, eu que devo ser o novo líder agora. Mas não, eles têm que obedecer porque Deus levantou Josué. Não foi o homem, não foi Josué mesmo que se levantou. Então nós temos que respeitar essa hierarquia, saber que as coisas de Deus têm uma hierarquia. Nós temos que ter obediência com as coisas de Deus. Então, eu até usei no dia do meu devocional um exemplo do meu ministério. Porque tem hierarquia dentro do ministério. Tem o líder, tem o sublíder, tem líder de escala. Então, tem uma hierarquia a ser seguida. E se de repente o meu líder chegasse e levantasse uma pessoa que acabou de entrar no ministério como sublíder, por exemplo, as pessoas que estão mais tempo lá, talvez não ficariam tão satisfeitos. Porque falam, pô, nós estamos aqui há 3, 5 anos, a pessoa acabou de entrar e já é líder, já é sublíder, já é líder de escala. Só que, se a pessoa foi levantada, se o seu líder enxergou alguma autoridade nela, não foi porque ela se manifestou, ela se fez uma autopropaganda. Foi porque Deus viu isso. Deus levantou ela. Assim como ela levantou o seu líder, ela colocou isso para o seu líder levantar essa pessoa. Então é isso que nós temos que ter obediência, porque se a gente se rebela contra essa pessoa, nós não estamos se rebelando contra a pessoa, nem contra o seu líder, você está se rebelando contra Deus. Então nós temos que ter obediência. Além de legado, nós temos que ter obediência. Obediência às palavras de Deus. E o legado, ele tem que ser até o final. Não pode ser até somente só no começo. Porque vemos o que aconteceu com muitos reis da época de Israel. Começando por Salomão. Porque o rei Davi teve um legado com seu filho e ensinou o caminho correto para ele. E ele seguiu esse caminho. Só que o que acontece? No final da vida dele, ele saiu desse caminho. Então, ele não passou o legado final para o Roboão. E o Roboão acabou se tornando um rei mau. Acabou dividindo o reino. O reino era pacífico e unificado, mas Roboão conseguiu dividir o reino. E a partir daí, o filho de Roboão também foi um rei mau. E foi tendo diversos reis maus na história de Judá e Israel. Alguns eram bons, só que depois do que vinha um bom, às vezes vinha outro mal, porque não tinha um legado. Então o legado estava sendo rompido. Então nós temos que manter o legado até o final de nossas vidas. Nós temos que começar posicionados corretamente e manter esse legado até o final, para que se mantenham os próximos no caminho. Porque da mesma forma que o livro de Josué finaliza, ele diz que o povo de Israel andou com Deus em todos os 110 anos da vida de Josué. Quando Josué morreu e aqueles líderes que estavam lado a lado com Josué também morreram, veio a próxima geração, não conhecia os milagres que Deus fez de estar lá. Eles conheciam de ouvir falar. Eles não tiveram legado. Então o legado acabou no meio do caminho. Então nós não podemos deixar que o nosso legado finalize no meio do caminho. Temos que mantê-lo até o final de nossas vidas. Então é isso que o meu devocional falou comigo em Josué. Espero que tenha falado grandemente com você também, que você possa refletir aí nessa palavra. E já deixando aquele spoiler, o próximo devocional vai ser no livro de Colossenses. Então se você quiser ler também para seguir aí e ver o que Deus fala com você, seja bem-vindo. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para receber as informações aí dos próximos vídeos. E até mais, glória e paz, fui!